uma medicação de 12 milhões de reais. Fica até difícil acreditar que seja verdade, mas é. A gente vai contar agora a história do Rafinha, de apenas 1 ano de idade, que está lutando contra a AME, atrofia muscular espinhal, e precisa tomar essa droga milionária para sobreviver. Isso tem que acontecer nos próximos 11 meses. Dificuldades para se mexer, se alimentar, respirar. Esses foram os primeiros sintomas que Andréia percebeu que o filho Rafinha, na época com 6 meses, começou a apresentar. Quando procurou um médico, ela recebeu um diagnóstico difícil de encarar, de que o filho tinha atrofia muscular espinhal, AME, uma doença rara e degenerativa. Começava ali uma difícil batalha. É um baque muito grande, né? Porque é uma doença. Até então, eu conhecia a doença porque eu, no passado, me envolvi em uma campanha de uma criança aqui da nossa cidade. E acho que já foi uma maneira de Deus me preparar. E, de repente, eu me vi diante daquele diagnóstico com o meu filho. E aí o mundo, ele desaba, né? A gente que é mãe, toda mãe que deve estar me ouvindo, deve saber o quanto é doloroso saber que seu filho ele não consegue engolir, tem dificuldade para respirar. Gestos tão simples que a gente faz involuntariamente, o meu filho ele não consegue fazer. Rafinha respira com a ajuda de um aparelho. Ele hoje faz fisioterapia 3 vezes ao dia, tem apoio de fonoaudióloga e faz terapia ocupacional em casa, em home care, além de receber muito amor das 2 irmãzinhas. Para o tratamento, Rafinha utiliza um medicamento oferecido pelo SUS, o Spinraza. Porém, a medicação para oferecer uma melhor qualidade de vida para o garoto é um remédio fabricado nos Estados Unidos, o Zolgensma. Porém, uma dose custa 12 milhões de reais. Andréia criou uma campanha nas redes sociais para arrecadar dinheiro. Existem diversas campanhas no Brasil e campanhas exitosas, é nelas que a gente se espelha, de famílias que estão conseguindo grandes números em relação a valores. E aí conseguem, em alguns casos já foi concedido a complementação do valor, né? A família oferece um valor e o SUS ele complementa. Ela também acionou a justiça para tentar conseguir a medicação de graça pelo SUS. A batalha jurídica é um outro desafio. Nós demos entrada no processo Rafael, pedimos uma tutela de urgência, né, já para a gente começar o tratamento. Essa tutela de urgência, ela foi negada. A Justiça aqui de Pernambuco entende que, como existe o Spinraza no SUS, não é possível dar o Zolgensma, que é a medicação que ele precisa, que o Rafael precisa. Agravamos dessa decisão e o tribunal ainda não soltou, né, ainda não deu uma decisão, a gente está aguardando a decisão do tribunal. Nós já fizemos alguns pedidos de reconsideração para o juízo aqui de 1º grau, mostrando que no Brasil existem decisões favoráveis, crianças que já tomaram o remédio, que a tecnologia do Zolgensma é completamente diferente do Spinraza, que é o remédio que existe hoje disponibilizado no SUS, mas ainda a gente não conseguiu essa decisão favorável. De acordo com a neuropediatra que atende o pequeno, o remédio é caro porque é fruto de longos anos de estudos e pesquisas científicas. A terapia pode transformar a vida de Rafinha. Desde 2016 tem 3 tratamentos que surgiram para essa doença. Os 3 são bons. Tá? Os 3 eles modificam a evolução da doença. Qual é a diferença da terapia gênica? É que é um remédio que você faz uma única dose para o resto da vida do paciente. Tá? O que é diferente? Ele hoje está fazendo um tratamento com uma medicação que é boa também, só que ele tem que fazer esse tratamento ao longo de toda a vida dele, com uma injeção intratecal a cada 4 meses. Então, uma injeção a cada 4 meses intratecal significa que ele tem que ir para o hospital a cada 4 meses. E a gente não sabe a consequência disso a longo prazo. Então, se você tem uma outra medicação que parece ser mais cara, mas a partir do momento que eu tenho uma dose só, se eu tenho uma outra medicação que eu tenho que usar, digamos, durante 30 anos do paciente, se eu for somar isso ao longo de 30 anos, vai sair muito mais caro. A mãe luta também contra o tempo. Isso porque o medicamento só pode ser aplicado em crianças até a idade de 2 anos. Nesses 11 meses que restam, a fé e a esperança fazem ela acreditar que, de alguma forma, o filho vai ter o que precisa. Eu tenho esperança, sim, de ver meu filho tendo uma vida normal, frequentando a escola com as irmãzinhas. E para isso eu dependo muito. Eu tenho muita fé em Deus, eu creio que Deus vai fazer um milagre na vida do meu filho, mas eu imploro, como mãe, que as pessoas ajudem de qualquer forma. Eu acredito na empatia, na solidariedade das pessoas
E eu acredito que meu filho ele vai ter acesso a essa droga, como outras crianças estão tendo aqui no país, lógico, à custa de muito trabalho, famílias como a nossa, que têm se mobilizado através de campanha e através da justiça, para que a gente tenha direito ao acesso a essa medicação. Para ajudar o Rafinha, é só acessar o G1 Caruaru e região. Lá você encontra todas as informações.